Muito bem. Então, muito bem. Vamos, nesse momento, serenar as nossas mentes, os nossos corações e nos unir em pensamento, agradecendo a espiritualidade por permitir mais este nosso encontro para o estudo das obras de Emmanuel. Não é que todos nós tenhamos a mente aberta, ouvidos de ouvir, não é que sejamos capazes de tirar o maior proveito possível das lições que vamos estudar. Agradecemos a equipe espiritual que abençoa e ampara os nossos estudos de terça-feira e a presença daqueles irmãos que vêm estudar conosco, que vêm aprender como nós. E assim, profundamente agradecidos que somos, vamos deixar a nossa prece ao irmão mais necessitado, aquele doente, internados em hospitais, em zonas de guerra e de conflitos, aos irmãos pobres e miseráveis. Que a nossa prece e as nossas melhores vibrações sejam entregues à equipe espiritual e que ela possa levar e derramar sobre aqueles nossos irmãos que mais necessitam. Pai nosso, que estais nos céus e em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, meu Pai, o vosso reino, que é de amor e de bondade. E seja feita, Senhor, a vossa vontade, e não a nossa, assim na terra como em todos os planos habitados. O pão nosso, de cada dia, dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, nossos erros, nossos tropeços, na mesma medida em que vamos aprendendo a perdoar aqueles que erram e que pecam para conosco. Não nos deixeis, Senhor, entregues às tentações. Livra-nos de todos os males, porque temos a certeza de que não estamos sós. E que em vossas mãos, meu Pai, repousa todo o poder, todo o reino e toda a glória. E que assim seja. Muito bem, meus amigos. Estamos nós aqui falando da morte, né? Estudando a morte. Né? Então, para a gente recapitular um pouquinho, não é, a gente está olhando esse tema da morte no contexto do livro, no contexto, né, do livro que se chama Pensamento e Vida, não é? E Emmanuel, nesse capítulo, nos explica, né, os reflexos dos nossos pensamentos no nosso momento, como eles, né, impactam o nosso momento de desencarne. Muito interessante, né, passagem aqui de Emmanuel que diz, né, que pensamento é plasma fluídico, não é? Pensamento é matéria, não é? Com os nossos pensamentos, nós somos capazes, como o Emmanuel explica, não é, de criar, não é, a, a imagens, nós somos capazes de criar situações, não é? Então é muito importante, né, que a gente entenda, não é, que no nosso momento de desencarne, não é, nós vamos passar por aquilo que carregamos em nossos pensamentos, ok? Então, esse é não é, um resuminho do que a gente vem vendo, vem falando, não é? E agora, o que Emmanuel vai nos explicar, ele vai nos dar alguns exemplos, não é, de como é a nossa vida aqui, né, de encarnados, não é que para mim não, né, a vida pós-morte, na verdade é uma continuação, claro, né, num, numa forma diferente, né, a gente já não tem essa matéria aqui que a gente conhece, né, não vai ter esse corpo,
não é? Mas nós somos espíritos, não é? Com um perispírito, como a gente já aprendeu com Allan Kardec, que é a matéria, não é? E então a gente vai agora dar continuidade, a gente está, se eu não me engano, vocês me corrijam, a gente vai começar o capítulo que é assim, em todas as escolas de formação, tá? Então aqui o que nós vamos ver, e que é muito interessante, é Emmanuel nos descrevendo, né, com nossos exemplos aqui, aqueles que a gente é capaz de entender, não é? Como é que, não é, se dá esse processo de desencarne e o que, né, e como isso acontece, né? E explica como os nossos pensamentos fazem parte disso tudo, não é? Alguém quer me ajudar e ir lendo e aí a gente vai continua a nossa dinâmica de ir parando? Pode ler, Alexandre. Oba! Então, Ou a voz masculina também, mais grossa, pode também. Que é mais, porque a minha é muito fina, a minha voz. imagina. Eu Vamos. leio uma parte e depois o Faustinho lê a outra, tá bom, Faustinho? Entendi. Eu estou meio complicado hoje, meu ouvido está meio revoltado. Ele falou assim, eu não vou deixar ele escutar hoje, então... Então tá bom. Você quer que eu leia? Vamos ali para baixo, por favor, Antônio, no capítulo em todas as escolas de formação. Mais para baixo. Mais para baixo. Mais um pouquinho. Aí. E muito bem. Então vamos lá. Leio? Em todas as escolas de formação, vemos professores ajustando a infância, a mocidade e a madureza aos princípios consagrados, nesse ou naquele ramo de estudo, fixando-lhes personalidade particular para determinados fins, sobre o alicerce da reflexão mental sistemática em forma de lições persistentes e progressivas. Um diploma universitário é, no fundo, o pergaminho confirmativo do tempo de recapitulações indispensáveis ao domínio do aprendiz, em certo campo de conhecimento, para efeito de serviço nas linhas da coletividade. Muito bem, vamos dar só uma paradinha aqui, porque isso aqui é a introdução que Emmanuel faz para depois ele fazer um paralelo, não é, com a morte, né, com o nosso processo de desencarne. Não é? Então aqui, Emmanuel, né, nos explica, não é, que quando a gente vai para a escola, não é, quando a gente vai para a universidade, não é, o que a gente tem são os nossos mestres e os nossos professores, que já vivenciaram e que já conhecem aqueles campos de conhecimento. Não é? E eles nos orientam e nos ensinam, não é? E nos dão e nos colocam a disciplina e a sistemática, não é? Para que a gente crie as bases, grave e aprenda aquele conteúdo, não é? Então, como é que a gente aprende matemática quando a gente vai na escola, não é? Os nossos professores nos dão aquelas listas infinitas de exercícios para a gente fazer, não é? E a gente vai lá e faz os exercícios. Os exercícios vão aumentando, né, com o grau de dificuldade, conforme a base vai sendo aprendida, não é? Mas a gente começou lá somando, depois subtraindo, depois fazendo a multiplicação, depois fazendo a divisão, não é? De forma sistemática e persistente, não é? Então, importante que a gente entenda que o nosso aprendizado, não é?
seja para qualquer campo do conhecimento, não é? Ele é função do nosso esforço, não é? E da nossa persistência. E ele é sempre de maneira progressiva, não é? Conforme a gente vai aprendendo as coisas mais simples, a gente vai entrando em assuntos e em temas mais complexos. Não é? Então, quando a gente fala de matemática, quando a gente vai fazer a universidade, a gente vai aprender derivadas, integrais, funções complexas, não é mesmo? Mas para isso, a gente precisou passar lá no ensino fundamental pelas operações básicas, para entender, não é? E eu gosto muito desse segundo parágrafo, onde ele fala, o diploma universitário, na verdade, nada mais é, não é, do que um pedaço de papel, não é, que confirma, não é, o nosso aprendizado ao longo dos anos, né, naquele determinado campo de conhecimento, né? Então, tenho eu lá um diploma de economista, porque eu passei 5 anos estudando o tema de forma repetitiva, de forma constante, de forma progressiva, ao final do período desse período de tempo, não é? Eu poder dominar os conceitos básicos daquele campo de conhecimento, não é? E eu ando dar esses exemplos porque aquilo que a gente, né, esse aprendizado que a gente tem, esses exemplos que a gente tem da nossa vida cotidiana, efetivamente é o mesmo, né, a mesma estrutura e o mesmo mecanismo do nosso aprendizado e desenvolvimento moral, ok? Não é? Então não há diferença, não é? Como é que a gente aprende, né, a, a, a fazer o bem, a fazer as coisas? É praticando, não é? É fazendo, não é? A gente pode começar com uma tarefa simples, né? Depois ir para uma tarefa um pouco mais complexa, não é? Mas fundamental que a gente entenda que o nosso processo de desenvolvimento, tanto intelectual como moral, não é, que a gente fala muito, eles são muito semelhantes, não é? Então a gente tem os exemplos, não é? A gente tem nossos mentores, a gente tem nossos professores. Quando a gente é muito fácil para a gente pensar na questão do desenvolvimento intelectual, porque obviamente, como uma questão, né, de sobrevivência, não é uma questão nossa, a gente precisa estudar, a gente precisa aprender matemática, a gente precisa, né, dessas coisas para o nosso dia a dia, a gente acaba entendendo melhor. Mas, não é, o nosso desenvolvimento moral, não é, é exatamente do mesmo jeito. Quem aqui não tem um exemplo, quem aqui não tem não é, alguém que ajuda e orienta, no nosso cantinho, por exemplo, é muito claro, né, que alguns, né, trabalhadores com muito mais experiência, com muito mais entendimento da doutrina, com muito mais conhecimento da doutrina, orientam aqueles que estão começando as suas atividades, não é? Eu, por exemplo, sou novinho nas atividades do cantinho. Não sou novinho no cantinho, mas sou novinho nas atividades do cantinho, não é? Então, eu ainda estou aprendendo, não é, como executar essas atividades. E para isso, eu tenho a orientação das pessoas que têm bagagem, que têm conhecimento, que já viveram essas coisas, não é? E a gente vai aprendendo como? A gente vai aprendendo fazendo, a gente vai aprendendo praticando. A gente vai estudar, né, depois dessa nossa primeira hora, na segunda hora, a questão da mediunidade. Não é? A mediunidade, Allan Kardec nos diz, ela é exercício, não é? A gente tem que exercer a mediunidade, a gente tem que ir exercendo a mediunidade, para ir entendendo essa mediunidade, como é que a gente pode fazer e trabalhar, não é? Então esses são alguns exemplos importantes para que a gente saiba,
que ao longo da nossa vida, tanto o nosso desenvolvimento intelectual como o nosso desenvolvimento moral, ele vai acontecer, e eu gosto muito, né, no finzinho aqui do primeiro parágrafo, ele fala em forma de lições persistentes e progressivas, não é? O que a gente precisa é persistir, não é? A gente precisa ter disciplina, não é? E aí, devagarzinho, a gente vai aprendendo, vai fixando esses conceitos e é capaz de caminhar para conceitos mais complexos. Ok? Alguém quer fazer algum comentário antes da gente dar continuidade? Muito bem. Então vamos continuar mais um pouquinho, Nilson. Segundo o mesmo princípio, a morte nos confere a certidão das experiências repetidas a que nos adaptamos, de vez que cada espírito, mais ou menos, se transforma naquilo que imagina. É desse modo que ela, a morte, extrai a soma de nosso conteúdo mental, compelindo-nos a viver transitoriamente dentro dele, do conteúdo mental. Se esse conteúdo é o bem, teremos a nossa parcela de céu, correspondente ao melhor da construção que efetuamos em nós. E se esse conteúdo é o mal, estaremos necessariamente detidos na parcela de inferno, que corresponda aos males de nossa autoria, até que se extinga o inferno de purgação merecida, criado por nós mesmos, na intimidade da consciência. Vamos parar, né? Vamos parar. Esse é meio forte. Vamos parar que aqui a gente tem bastante coisa para conversar. Muito bem. Então a gente estava falando das lições, não é? Do nosso processo de desenvolvimento e no processo de desencarne. Quando a gente pensa na morte, e aqui Emmanuel deixa muito claro, o que é a morte? Não é como diploma, né? É aquele momento, pum, não é? Naquele momento da morte, não é? Eu vou, né, ter, né? A gente gosta muito do nosso cantinho, diz que a gente vai prestar conta, né? Mas na verdade, o que acontece é que todas as atitudes, tudo aquilo que eu desenvolvi ao longo do período da minha encarnação, vai está na verdade, né, quando a gente está vivo, a gente vai gravando as coisas no nosso pensamento. Do mesmo jeito que a gente grava, não é, os exercícios de matemática, aprende a fazer as contas, né? Agora a gente não precisa mais, né, fazer conta, né? Para vezes, né, tabuada a gente sabe de cor, não é, gente? Do mesmo jeito, não é? É a questão do aprendizado moral. Ok? Então, o que acontece no momento da morte? Não é? Todo esse nosso conteúdo mental, tudo aquilo que a gente viveu, praticou e aprendeu, vai se refletir no momento do desencarne. Não é? Então, né, para que a gente pense, né, e aí vamos pegar exemplos extremos. Né? Vamos pegar, por exemplo, alguém que, né, vamos pegar um exemplo extremo. Eu adoro pegar esses exemplos extremos porque a gente entende melhor. Por exemplo, Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa de Calcutá dedicou a vida aos pobres e à caridade. Não é? A vida inteira. Né? E não vamos pegar exemplos espíritas, porque assim fica também mais fácil. Mas a gente podia falar do Chico, podia falar de um monte de gente. Mas vamos pegar a Madre Teresa. Não é? Ela viveu a caridade durante todo o seu período de encarnação. Não é? Ela viveu isso, ela aprendeu ao longo do processo de caridade. Obviamente
que no momento em que ela morreu, não é? O que ela carregou com ela foi esse aprendizado e essa vivência ao longo, né? Não é verdade? Não é? Porque era isso que estava na mente dela, não é? Foi isso que ela viveu o tempo todo. Agora vamos pegar um exemplo oposto, não é? Vamos pegar um traficante de drogas, por exemplo, não é? Que passou a vida inteira envolvido no tráfico, né? E obviamente num ambiente de violência, de confronto com a polícia, não é? Né? Praticando uma atividade ilegal, não é mesmo? E vamos pegar esse traficante, aquele que, né, entrou nesse mundo desde muito jovem, não é? No momento da morte, qual é a experiência que ele traz no pensamento? É a experiência, não é? Da atividade ilícita, é a experiência da violência, é a experiência da dependência química, não é? Então, é natural, não é? É muito natural que no momento da morte ele carregue esses pensamentos. Ele só viveu isso. Da mesma forma que Madre Teresa de Calcutá só viveu a caridade. Não é verdade? É por isso que Emmanuel diz aqui, não é? E é claro, ele usa uma figura de linguagem, não tem parcela de céu, nem parcela de inferno, tá, gente? Não tem. É só uma figura de linguagem, não é? Mas, obviamente, né, Madre Teresa de Calcutá, o nosso exemplo aqui, na morte, não é? Ela está aqui, como diz Emmanuel, com sua parcela de céu, porque ela está bem, ela está tranquila, não é? Ela tem pensamentos, após o, ela vive seu desencarne, não é? Neste, neste pensamento. Em compensação, o nosso exemplo do traficante, ele tem a sua parcela de inferno. Porque o que acontece, não é? É que a gente vive essas experiências no pós-morte. A gente cria essas próprias imagens, não é? E aqui Emmanuel usa aqui, né, um termo bastante forte, né, que ele, né, passa, né, no o inferno de purgação merecida, não é? Então, é, o que acontece, não é? E para mim isso é muito natural, não é? É que a gente desencarna, não é? A gente vai carregar todos esses nossos pensamentos, todos esses nossos sentimentos, não é? E a gente vai viver dentro, não é, destes pensamentos e destes sentimentos, não é? Sejam eles de bem, sejam eles do mal, não é? As atividades, não é, mediúnicas de esclarecimento daqueles irmãos que passam por dificuldade, por sofrimento, não é? Tem como objetivo exatamente esclarecer e ajudar esses irmãos que estão no que ele chama aqui de inferno de purgação. Não é? Porque, na verdade, o que acontece é que esses irmãos desencarnados, eles continuam vivendo os dramas e o sofrimento, não é, que eles viveram quando encarnados. Não é? Então, os exemplos estão aí, existem, não é? E nas obras também. Não é? Quem tem um livro da Ivone Pereira que é, né, fantástico, eu acho que é um clássico da Ivone Pereira, que é o Memórias de um Suicida, e explica, não é, como foi o processo de desencarne do irmão que se suicidou, não é? E a dificuldade que foi esse processo, não é? Porque ele viveu por muitos anos a imagem do próprio suicídio, não é? Então é muito natural que a gente entenda isso. Para mim é natural, tá, gente? Para mim é assim uma coisa que
né? Da mesma forma que a gente aprende, que a gente estuda. Quando a gente tem uma atividade, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês da minha atividade, né? Eu sou economista de formação, então eu vivo esse tema. Eu penso esse tema. Eu estou o tempo todo pensando esse tema. Não é? Quando eu leio alguma coisa, quando eu leio algum artigo, eu sempre leio, não é? Com uma perspectiva, né, econômica. Não é, eu acho muito interessante, porque a gente, na verdade, né, a gente acaba, né, ah, refletindo em todas as nossas atividades, tudo isso, e a gente tem a perspectiva das nossas formações, não é? Então, um engenheiro provavelmente vai ler a mesma coisa com uma outra perspectiva, não é? E o pessoal da saúde vai ler com uma outra perspectiva. Não é? Então, o que acontece é que a gente vive essas coisas, a gente vive o nosso pensamento, a gente vive os nossos conhecimentos e a gente vive as nossas experiências. Então, é natural que na morte seja assim. É natural que na morte seja assim. E é isso que nos explica aqui. Fica à vontade, Nilson. Então, Alexandre, você falando da Madre Teresa de Calcutá e falando do criminoso, né? Mas às vezes eu penso que nós que estamos nem tanto o céu, nem tanto a terra, que a gente está pensando em melhorar sempre, sabe? E estamos dobrando o caminho da boa esperança, né? Que nem a gente, eu. A gente quer ficar na melhor forma possível para poder enfrentar essa passagem que seja da melhor forma possível, para a gente entender. Mas mesmo a gente estudando e vendo, entendendo os conflitos que nós trazemos em nós, eu vejo assim como é difícil você se preparar, porque eu estou lendo aquele livro que o Antônio fala do Voltei e Uhum. vejo que por mais que você se prepare, que você tem muita coisa a ser consertada dentro da gente ainda, né? Que depende de muita vontade, de muita força de vontade, e parece que estamos no meio do caminho, né? Acho que é isso. Mas às vezes eu penso que aquele criminoso que fez um monte de atrocidade, não tem consciência do que fez, às vezes ele sofre até menos do que a gente que vem aprendendo a lidar com tudo isso. Eu vejo assim, entendeu? Eu Entendi. acho que é complicado. Para mim, eu vejo assim, para a gente que está no meio do caminho, parece que não é um sofrimento grande, mas é um sofrimento, porque você vai naquele momento, você fala assim, eu tenho que deixar tudo preparado, né? Por mais que a gente fale que a morte é normal, que não é morte, a gente vai viver em outro lugar, não interessa onde, mas vamos fazer uma passagem. Mas ninguém enfrenta esse momento com maior, assim, normalidade. Porque quando você fala assim, eu estou me preparando, deixando as coisas tudo no jeito dos meus filhos, deixando tudo escrito, até cada coisa no seu lugar e menos coisa para eles terem, menos coisa para pensar, para resolver. Até isso a gente pensa. Porque eu que passei por várias mortes, eu vejo como é difícil quando uma pessoa vai embora. As coisas que ela deixa que você tem que dar um jeito. Então você começa a pensar nisso, entendeu? É uma coisa que eu estou falando. Mas é uma preocupação e com os conflitos já que a gente traz, que você tem coisa para resolver e não consegue. Tem coisa ainda que a gente não consegue resolver. E você sabe que vai levar isso para a É, hora, né? você sabe, Então, eu é acho que o interessante. criminoso, ele sofre menos que a gente, porque ele não tem consciência. Ele É, vai chegar lá, né? e assim, vou dar minha opinião, tá, Nilson? Primeiro, eu acho que não é assim, não, tá? Porque eu acho que todo mundo sabe o que faz, tá? E o criminoso sabe muito bem o que ele faz, tá?
sabe muito bem o que ele faz. Ninguém assalta alguém, ninguém tira a vida de ninguém, ninguém faz tráfico de droga, né, achando que está tudo certo e que está tudo lindo. Essa é a minha opinião. Agora eu digo para você o seguinte, tem um ditado popular que diz o seguinte, Antônio, eu já abro para você, tá? Que diz o seguinte, a ignorância é uma dádiva, não é? Então a gente, né, que tem a chance de aprender, que tem a chance de estudar, não é? A gente que tenta, de certa forma, né, praticar aquilo que a gente aprende, a gente estuda, a gente tem a tendência de se cobrar, não é? A questão do friozinho na barriga com a morte que você comentou, Nilza, eu vou dar o mesmo exemplo que eu já dei em outros dias de estudo, não é? É quando a gente troca de emprego e dá aquele friozinho na barriga, porque é um caminho que a gente não conhece, que a gente vai começar a percorrer, não é? A gente tem a dádiva do esquecimento, que é um presente, graças a Deus, a gente tem para não lembrar das coisas. Contudo, com essa dádiva do esquecimento, a gente esquece também como é que é o processo de desencarne, não é? E é normal, porque a gente, Nilza, está cheio de imperfeição, não é? E a gente está ali aprendendo, está batalhando, está tentando desenvolver a nossa fé, não é? Mas a gente ainda não está lá, não é? A gente ainda não está lá. E eu acho que assim, a gente tem que ter coragem, não é? Enfrentar o friozinho na barriga, que nem a gente enfrenta, né? Imagino você que trabalhava, por exemplo, num hospital, depois mudou de hospital, aí é tudo novo, gente nova, coisa nova, né? A gente fica naquela coisa. Mas você teve coragem e enfrentou, não é? Então, vamos continuar aprendendo, vamos continuar tentando, vamos ter coragem e vamos lembrar nessas horas dos belos exemplos que a gente viu, não é? Porque isso é uma forma da gente tranquilizar o nosso coração, não é? Para poder enfrentar as coisas de uma forma melhor. É Agora, verdade. agora, Nilza, tem não. Né? O crime é crime, viu? O pessoal sabe que o crime é crime. É que, às vezes, eu fico pensando que a gente vendo todas essas histórias que a gente lê, a gente vai vendo, né, que as imperfeições também traz um peso bem grande, dependendo, né, egoísmo, orgulho. O orgulho é danado, né, o orgulho. A gente tem e a gente não admite. Então, quando chega na hora do vamos ver, é que a gente vai saber, entendeu? É na hora do vamos ver que você vai ver o que eu sou, o que eu não sou. Eu só estou desabafando, tá? Aqui a gente conversa e fala, mas eu entendo o que você fala. É eu muito entendo, legal. sim. Eu tinha uma chefa que falava assim para mim, porque eu ficava muito preocupado quando comecei a trabalhar, né, na minha carreira. Ela falava assim: faça o seu melhor. Porque se você fizer o melhor, isso pode ser suficiente ou não ser suficiente. Mas você fez o seu melhor. Então, como você não consegue fazer mais do que isso, porque isso já era o seu melhor. É. Acho que caiu. Oi? Caiu? Acho que o Alexandre caiu, Antônio. Oh, Deus. Você caiu aí, Alexandre. Escorregadinha aí. Caí? Aonde que eu parei? Caiu. Falou, ninguém ouviu. Não Então. machucou, só caiu. Não, só um pouquinho, viu, Alexandre? Só foi um pedacinho só. Eu estava falando da minha chefa. É isso. Não é? Vai falar da chefa da missa. Isso, que ela, né, que é aquela história do fazer o melhor, né? É. Então, para a gente não se preocupar, Nilson, porque se a gente fizer o nosso melhor, seja lá o que vai acontecer lá na frente, a gente fez o nosso melhor. É isso né? aí. Tá certo, Alexandre. Tá Desculpa bom. que eu caí, perdeu a conexão, né? Não, mas você levantou já. Então, tá bom, Antônio, fica à vontade, por favor. Você falou comigo, Alexandre? Não, né? Isso, você tinha levantado a mão. É sua vez. Sim. Vamos lá. Esse parágrafo é um parágrafo assim, muito interessante,
Vamos pegar lá o que o Emmanuel coloca no início. A mente é o espelho da vida, né? Então, vamos lá. O que nós somos espírito e personalidade, né? Nós estamos agora vivendo uma personalidade. Você, por exemplo, agora é um economista, né? A Nilza é uma enfermeira. Cada um aqui tem uma profissão, uma experiência, né? Se você perguntar para a Luzia, ela tem experiência dela nessa vida. Um dos pontos-chave, vamos entender bem. Por que a mente é o espelho da vida? Eu, espírito, eu sou muito mais do que essa personalidade que eu sou hoje. O Alexandre é muito mais do que a personalidade que ele é hoje, né? Porque o espírito, ele soma todas as experiências dele. Ele já viveu em outros países, talvez até em outros planetas, já falou várias línguas, já estudou vários assuntos, tanto aqui como encarnado e também como espírito, né? A gente continua no mundo espiritual estudando. Mas o que significa a gente vir para a carne? A mente é o espelho da vida. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos tomando consciência do nosso espírito. Vou fazer uma pergunta para você. Aonde está escrito o subconsciente coletivo? Vocês já viram falar sobre subconsciente coletivo, não já? Não sei. Esse é um conceito junguiano, mas muito interessante. Para nós espíritas, aonde está o subconsciente coletivo? Vocês já pararam para pensar nisso? Dentro do conceito espírita? Dá uma pensada. É muito interessante quando a gente pensa nisso. Vamos lá. O que é comum a todos nós? O que é comum a todos nós? Todos nós somos filhos do mesmo Pai. Todos nós somos irmãos. O que significa isso? O que significa ser irmão, além de ser igual, né? Irmão e irmã. O que significa isso? Então, nós temos uma coisa em comum que é Deus e as leis divinas, leis naturais, que está escrita onde? Na nossa consciência. Então, quando a gente reencarna, vamos pensar um pouquinho, agora estou falando um pouquinho da minha opinião. Quando a gente reencarna, a gente vai tomar consciência de um aspecto que a gente não está bem com ele. Então, a encarnação tem o objetivo de trazer à tona uma consciência. Mas o que acontece com muitos de nós? A gente passa uma encarnação dormindo, fugindo dessa tomada de consciência, daquele problema que nós assumimos de resolver. Dentro das leis divinas. A Nilza comentou da questão do orgulho, né? A questão do criminoso. Quando a gente olha para um criminoso, a gente não sabe da história dele, como é que é a somatória de vivência dele. Ele pode ser um cara que acabou de sair, como nós somos um planeta de provas e expiações, aqui tem muitos espíritos recém-saídos da selvageria. Você imagina uma pessoa que tem a coragem de cortar a cabeça de uma criança, que tipo de espírito é esse? Ele está muito próximo dessa selvageria, da parte instintiva, animal, agressiva. Então é muito difícil para a gente fazer juízo no mundo de provas e expiações da situação de cada um de nós. Nós podemos fazer juízo de nós. Nós estamos tomando consciência. A grande dificuldade nossa é acessar o nosso subconsciente, onde está escrito as leis de Deus, e a gente precisa trazer isso para a nossa consciência. Se vocês forem no livro No Mundo Maior, capítulo 3 ou capítulo 4, nós vamos ver que no cérebro, né, frontal, existe ali neurônios dedicados à consciência. Nós não sabemos o que é isso. E nós estamos trabalhando, esse cérebro é novo. Esse cérebro é novinho, a gente não usa nem 10% disso. Quem fala isso é André Luiz, no livro No Mundo Maior.
Então, esse terceiro cérebro, do cérebro triuno, né? Nós temos o cérebro primitivo, nós temos o cérebro intermediário, né? Que é mais a gente convive com ele, e esse novo cérebro em desenvolvimento. Então, nós estamos agora entrando numa fase de interconectar essa visão superior, espiritual, trazer consciência das leis de Deus no nosso dia a dia. Quais são as leis de Deus que são mais comuns para a gente? Lei da conservação, é comum, né? A lei de destruição, é uma lei, também uma lei divina, lei de destruição, lei de conservação. Por que a gente tem medo? Está muito ligado à lei de conservação. A gente quer se proteger. A lei de conservação, né? A gente quer se proteger. Você pergunta a um senhor de 90 anos se ele quer desencarnar, quer voltar para a pátria espiritual. Ele vai falar não, porque essa lei é lei de Deus, está ali, né? Para a encarnação ela é fundamental, né? A lei de liberdade. Ninguém quer ficar preso, oprimido. Isso é uma lei de Deus, a lei de liberdade. Então, no terceiro capítulo do Livro dos Espíritos, ele é muito importante que a gente o estude com profundidade. E lembrando o seguinte, nós somos a somatória de muitas personalidades. E cada encarnação tem o objetivo de ampliar o nosso espelho. A mente é o espelho da vida. De ampliar esse espelho. Vamos supor, você vai se arrumar para uma festa, né? Vai lá, bota roupa e tal. Você tem aqueles espelhinhos, vagabundo, pequenininho. Então, você precisa ver, você não consegue se ver todo. Então, a sua consciência é muito limitada. Vamos dar esse exemplo. Aí você olha como é que está seu cabelo, põe um espelhinho ali, depois você olha como é que está, se você colocou o cinto direitinho, botou a camisa por dentro da calça, etc, etc. Mas o espelho é pequenininho. Na medida que você vai evoluindo, o seu conhecimento de si próprio, o seu espelho amplia. Aí você consegue se julgar. A nossa questão é a gente fazer juízo próprio. A gente julga muito os outros e tem uma dificuldade enorme de olhar-se. Olhar, falar, não, eu sou invejoso, eu tenho esse defeito, então não quero ter mais. E pedir ajuda a Deus para você ir tirando essas imperfeições do coração. É um esforço enorme. E olha que interessante que Emmanuel coloca, até grifei aqui, né? Fiz o realce. É desse modo que ela, a morte, extrai a soma do nosso conteúdo mental. A mente é o espelho da vida. Então, o que eu vou tirar dessa vida para integrar ao meu espírito? Eu aprendi a amar o próximo como a mim mesmo. Eu aprendi a respeitar a natureza. Eu aprendi a respeitar as pessoas. Eu aprendi a ter uma linguagem mais suave, menos agressiva, ser mais amoroso. Eu vou conseguir incorporar isso na minha. Ou eu vou sair do mesmo jeito que eu cheguei. Se eu sou um selvagem, né, eu não incorporei a gratidão, eu não incorporei a gentileza, eu volto para o mundo espiritual do jeito que eu vim, violento, né? Ainda trabalhando com as leis básicas, a lei da conservação, a lei da liberdade, né? E eu estou ali, eu só penso em sexo, meu negócio fim de semana é tomar uma cerveja, um churrasquinho, estou ali no basicão, vivendo ainda no nível inferior, nas leis divinas básicas. Elas são ruins? Não, elas são necessárias. Essas leis básicas são necessárias. Mas a gente precisa ir trazendo para a consciência a lei de adoração, né? Aprender a reconhecer Deus, agradecer a Deus por tudo que nós temos, né? A lei de amor, justiça e caridade, que é a lei maior, né? Olha bem, lei de justiça, amor e caridade. Caridade como Jesus entendia, benevolência para com todos, indulgência para com as faltas dos outros, perdão das ofensas. Então, é um desafio enorme, né, Alexandre? Esse processo de olhar para o espelho da vida. Então, nós reencarnamos para
ampliar o nosso espírito, ampliar a nossa mente. Esse é o grande desafio. Se nós vamos desencarnar e vamos voltar para o mesmo lugar, o mesmo lugar mental, porque o mundo espiritual é o mundo da mente. É isso que as pessoas muitas vezes não entendem. Por exemplo, elas lêem o Nosso Lar e ficam materializando a vida espiritual. Mas não é assim. O Nosso Lar é uma construção mental, de convivência entre os espíritos, mas é uma construção mental. E se a gente construir um inferno na nossa mente, nós vamos morar lá naqueles abismos que está lá no Obreiros da Vida Eterna, que nós estudamos, né? Que estão lá nos Mensageiros, com aqueles médiuns que faliram, né? Que tiveram tudo para dar certo e não deram. Nós vimos no filme Os Mensageiros, fizeram a representação daquele médium que faliu, que vai lá para o abismo, né? Aí depois é o Alexandre, né, que vai buscar, agora me fugiu o nome do benfeitor espiritual. Na medida que ele se arrepende, ele vai lá e socorre. Mas a gente é socorrido, né? Mas se a gente não trouxer essas leis para a nossa consciência, não exercitá-las, fica muito difícil tudo isso, né? Eu estou chamando a atenção nisso, porque o Emmanuel começa com a mente é o espelho da vida, né? E vai agora fechando, né, esse conceito de uma maneira assim, ô filho, preste atenção se você der volta para o mundo espiritual do mesmo tamanho que você chegou. Esse é o cuidado que nós devemos tomar. É isso, Alexandre, que eu queria chamar a atenção. Obrigado, Antônio. Faustinho, fica à vontade. Eu estava ouvindo vocês aqui e eu estou lembrando de algumas histórias. Além das que você já narrou, Alexandre, são dois extremos, né? Você pega Madre Teresa, é um extremo, você pega um traficante, que é o outro extremo, né? Um assassino. Mas nós temos aí várias histórias narradas, né? Irmão Jacó, Frederico Finger foi presidente da Federação Espírita Brasileira, fez um monte de coisa, foi trabalhador no centro, foi médium, trabalhou como orientador de espíritos, fez muita coisa boa. Para onde ele foi parar? Aí, no livro Nosso Lar, o Chico está lá esperando, estão recebendo as pessoas que estavam desencarnando, chegando aqueles grupos, de repente, ele olha lá uma senhora, né, com uma luz no peito. Então ele pergunta, fala assim, por que aquela senhora está com aquela luz? Porque ele lembrou do jeito que ele chegou. E aí, o espírito estava do lado dele, que eu não lembro o nome agora, disse assim, André, ela foi uma professora. Ora, se a gente pegar vários outros componentes dos livros do André Luiz, nós vamos ver que existem dezenas de desencarnes diferentes. Então, como ele diz aqui, ó, né, que a morte extrai a soma do nosso conteúdo mental. Caramba, qual era o conteúdo mental do irmão Jacó? Ele sempre foi um trabalhador, sempre cuidou, sempre orientou espíritos. Qual foi, né, o conteúdo mental daquela professorinha? Então, não é só essa parte da moral, é a parte da vida
que a gente consegue gerar, desculpa, de amor dentro da gente. O amor, ele tem um grande peso na nossa vida. Então, nós podemos ser uma pessoa muito boa, mas se a gente não tiver uma boa quantidade de amor dentro do nosso espírito acumulado, quando a gente passar para o outro lado, não é que nós vamos viver um inferno, né? Mas nós vamos viver parte daquela parte escura que nós temos. O irmão Jacó, por mais que ele tenha trabalhado, alguma coisa faltou para ele. Então, eu teria que ler de novo, porque eu li o livro, voltei 4 vezes, mas em 2016 e 2017. Fazem 6 anos, aí 7 anos, então eu não lembro mais. Mas o que foi que ele fez para ele ir para onde ele foi? Né? Não é só o trabalho que a gente faz, a dedicação, é também o amor que a gente der, que a gente gera para as pessoas. Então, a Nilza, ela pode ser uma excelente enfermeira, mas ela chega, ela faz o trabalho dela e vai embora. Mas ela pode ser uma enfermeira amorosa. Ela chega, ela perto do paciente, ela conversa, ela ouve, ela leva tranquilidade para ele, ela leva uma palavra de amor, ela leva para ele segurança, ela leva confiança para ele, ela alivia o coração dele naquela hora que ele está sofrendo. São duas pessoas diferentes. Uma é aquela Nilza que chegou. Oi, seu Fausto, como você vai? Tudo bem? Vim aqui tirar um sanguinho de você, vai lá, estica o braço aí, bate lá, enfia a agulha. Daqui a pouco eu estou aí de volta, viu? E a outra é, seu Fausto, como é que o senhor passou? O senhor está bem? Seu Fausto, o senhor está gostando da comidinha aqui do hospital? Pelo amor de Deus, Nilson. Não, fica tranquilo que pior, não vai, viu? Aí seu Fausto já abre um sorriso, né? Aí ela conversa com ele, ela Tem fala, até docinho. ela demonstra carinho, ela demonstra afetividade. E leva um docinho de abóbora com queijo, hein? Isso, com queijo, né? Docinho de abóbora com coco e queijo. E aí, o que acontece? O que tem de diferente nessas duas Nilza? O amor. Então, eu entendo que ele usou, né, termos da faculdade, e já vou encerrar. O termo que ele usou da faculdade foi muito interessante, mas tem que ter alguma coisa a mais, além do nosso pensamento. Mas viu, Faustinho? Uma coisa também é que você falou aí, eu concordo com você. Existem 2 pessoas que podem fazer a mesma coisa e que faz diferente. Mas é como o Antônio falou. Nós temos um espírito que nós não conhecemos. Nós não sabemos das nossas outras vidas, como se disse lá, subconsciente coletivo. Nós não sabemos da nossa essência, né? Também tem isso. A gente conhece só agora essa encarnação, as outras a gente não lembra. Então também tem essa parte. O irmão Jacó, por exemplo, a gente conhece a vida dele uma encarnação, mas nós não sabemos as outras também, né? Tem isso também. Gente, a gente vai precisar encerrar. Já são quase 20 horas. Quem vai fazer a prece? Você, Faustinho? Você faz a prece de encerramento desse início do próximo? Deus Pai de amor e de bondade, obrigado, Senhor, por nos iluminar nesta noite, no estudo, na compreensão deste texto, por nos enviar os trabalhadores da Seara de Jesus em nosso auxílio, permitindo que nós
tenhamos uma reflexão maior sobre este tema, que é o desligamento do mundo material. Te agradecemos, Pai, pelas bênçãos que nos concede, por perdoar as nossas falhas e a cada dia, nos dar uma nova oportunidade. Que os nossos irmãos que vão continuar com o próximo estudo recebam, Senhor, a tua luz. Recebam, Pai, o calor do teu amor. Que seus corações e as mentes de todos que participarão da aula sejam aquecidas e iluminadas. Que possam compreender e aplicar os ensinamentos que Jesus nos ensinou. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado, Faustinho. Antônio, é com você. Vou para a padaria agora.